Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 2 a seguir. Êxodo, capítulo 5, verso 2. A Bíblia, ela nos orienta e adverte contra o orgulho. Amém? E nós vamos ver uma passagem que fala sobre o orgulho. Amém? Todos acharam? Êxodo 5, 2. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Amém? Faraó, né? Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Amém? Podeis se assentar. Espírito Santo de Deus, dá-nos o entendimento da tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando pela manhã esse texto da palavra e algo assim me chamou muita atenção. Amém, obrigado. Algo assim me chamou muita atenção de nós estarmos atentos à palavra do Senhor. E a Bíblia, ela mostra diversos tipos de pessoas que tiveram o orgulho elevado, muito grande na sua vida. E que muitos deles não se arrependeram e foram à ruína. À ruína. Olha para você ver o que diz em Provérbios 16, 18. Né? Diz assim: a soberba ou o orgulho, né, procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Então olha para você ver, todo aquele que tem o orgulho, a tendência dele é a queda. E aqui nesse texto há algo interessante, que ele vai falar sobre Faraó. Faraó naqueles dias, ele era o homem mais poderoso da terra. Era o homem mais poderoso, era o homem que comandava, era um homem que falava, e ele ditava as regras. Só que ele não conhecia Deus. E ele então quis fazer força com Deus. Ele quis fazer força com Deus. E ele diz aqui, né? Ele diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça? Quem é o Senhor? Então ele não queria ouvir o Senhor. Ele não queria ouvir, né? Para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. E olha para você ver que interessante, que ali então começa, né, Faraó resistindo o poder de Deus através do orgulho muito forte. Muito forte. E se você vê os dois primeiros milagres que houve na terra de Faraó, o mesmo milagre que Moisés fez, né? Os seus ali adivinhadores também fizeram. Também fizeram. E aquele então trouxe mais orgulho ao seu coração. Ele acreditava num reino terreno e também agora num reino espiritual. E que ele era poderoso. Mas quando chega do terceiro para frente, querido, ele não conseguiu acompanhar. E ele teve que se curvar.
Só que o seu final foi um final muito triste. Muito triste. Né? E aquele orgulho foi tão forte, tão forte, tão forte, que por causa daquilo ele perdeu o seu filho primogênito. Ele perdeu. Morreu o seu herdeiro. E ele com o coração endurecido, ele ainda marchou contra o povo de Israel. E qual foi o seu final? Afogamento no mar. Afogamento no mar. E ali então morreu todos. Então olha para você ver o que o orgulho vai fazer com o ser humano. O orgulho. Então o orgulho ele tem que estar muito longe de nós. Muito longe de nós. E isso existe, querido. Existe, né? E a Bíblia também fala de um homem chamado Naamã. Não sei se eu já ouviu falar dele, né? Segunda Reis. Segunda Reis fala de um homem chamado Naamã. E esse homem, olha só para você ver que interessante. Segunda Reis 5:11. Esse homem, ele era comandante. Olha para você ver, comandante. Ele era um homem honrado, um homem respeitado, um homem valente. E ele tinha amigos. E Deus dava vitória para ele nas batalhas. Mas chegou um momento que ele ficou orgulhoso. Orgulhoso. Deus encontrou orgulho no coração dele. Orgulho. E Deus usou então uma escrava para poder levar uma palavra para ele. Porque ele não conhecia Deus, o Deus poderoso. Não conhecia. De uma forma profunda. E ali uma escrava então, quando viu a situação dele, que ele era um homem leproso, a escrava disse: olha, se fosse lá na minha terra, isso aí não ia existir, porque lá tem um homem de Deus. E quando ele ouviu aquilo, querido, ele arrumou todo o seu exército, pegou uma carta do rei e ele foi até lá. Ele foi até lá. E o rei então de Israel disse: não, tem que ir lá para o profeta Eliseu. E ele foi. Ele foi. E olha que interessante, querido. E quando ele foi, ele achou que o profeta ia sair de encontro com ele, ia dar as honras que ele estava acostumado, porque ele era capitão de uma guarda muito grande. E quando ele chega lá, o profeta não aparece e manda o ajudante. Disse: olha, diga a ele para ele mergulhar 7 vezes lá no rio lá e vai ser curado. Ele ficou muito bravo. O orgulho dele se aflorou de uma certa forma terrível. Ele disse: da onde? Eu tenho vários rios lá na Síria, que são águas limpas, cristalinas. Agora eu vou mergulhar num rio desse cheio de lodo? Orgulho. E ele então teve que se humilhar 7 vezes. 7 vezes. Mas o coração dele foi quebrantado. E ele alcançou a misericórdia de Deus. Eu não sei, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu acho que foi a única vez na Bíblia que um homem ele foi tão tocado de uma certa forma por Deus, que ele resolveu levar um pouco da terra santa para a casa dele, para que quando ele fosse buscar a Deus, ele fosse buscar em cima daquela terra. Olha que tremendo, querido. O tanto que ele foi tocado depois que o orgulho saiu do seu coração. Então o orgulho, querido, ele nos leva a lutar pela força do nosso braço. Pela força do nosso braço. O orgulho. E o orgulho, a palavra do Senhor diz que ele promove a queda. E a queda é horrível. É horrível. Né? Nós temos aí testemunho na Bíblia que fala de Satanás. Satanás foi um que se levantou com orgulho no coração. E ele teve que cair. Cair. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Né? Então olha para você ver que o orgulho ele aparece às vezes na nossa vida. E esse orgulho tenta frustrar
aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. E por isso que nessa noite nós temos que sondar o nosso coração. Sondar o nosso coração. Olhar para dentro de nós. E ver se ainda há em nós algum resquício do mundo. Das coisas do velho homem. Do velho homem. E é uma das coisas, querido, que o orgulho é tão forte, que às vezes o orgulho, ele toma conta de um relacionamento, de um casamento, que o esposo às vezes não tem coragem de abrir o coração para a esposa, ou vice-versa. O que vai promover? A ruína. A ruína. A ruína. Sabe, tem segredos que um não conta para o outro, e acha que é segredo. Isso leva ao orgulho. Ao orgulho. E acaba o quê? Rompendo um relacionamento. Rompendo, né? E a Bíblia, querida, ela mostra muitas situações, né? Separei mais 2 versículos aqui para os irmãos. Provérbios 21:4, né? O olhar altivo e o coração orgulhoso revelam o pecado dos ímpios. O pecado dos ímpios. 1 João 2,16 diz assim: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então olha para você ver o que o orgulho vai fazer o homem começar a praticar. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O orgulho. O orgulho. Olha que situação. Situação terrível. Muito terrível, né? E nós vemos que muitas pessoas, eles passaram por isso e tiveram um fim muito triste. Muito triste. E a Bíblia fala, né, não dá tempo de nós falar de todos eles, mas a Bíblia fala de Osias, que era um rei também, e o orgulho tomou conta do seu coração. Fala também do rei Ezequias, que era um homem que tinha, né, um cargo elevado em Israel, e ele então também caiu por causa do orgulho. Fala de diversas pessoas, né? E o que chama mais atenção, você vai lembrar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, na época, ele era juiz de Deus na terra. Ele executava o juízo de Deus na terra. Um homem totalmente perverso. Nabucodonosor. Ele, quando Deus queria executar o juízo sobre a sua nação, ele usava Nabucodonosor para prender e levar preso. Ele era usado por Deus para ser juiz na terra, operando para Deus. E sabe o que aconteceu? Um dia, ele levantou pela manhã e ele viu toda a sua glória. Toda. As nações, os exércitos, as plantações, o seu palácio. E ele então falou no seu coração que tudo aquilo ali era por causa da força do seu braço. E sabe o que aconteceu? Você sabe a história. Ele virou um animal. E ele passou então a morar debaixo de uma árvore. E receber no seu corpo o orvalho da noite. Sabe, querido? Nabucodonosor, quando ele viu, começou a crescer as unhas, começou a ter pena e virou um animal. Por não dar glória ao Senhor, por ser orgulhoso. Orgulhoso. Então a Bíblia, ela nos mostra diversas situações. Diversas situações, né? Fala também de Beltesazar. Beltesazar, ele era um homem também perverso. Um dia ele pegou e resolveu tomar vinho nos utensílios da casa do Senhor. E começou a fazer uma festa de orgia, orgulhoso. E o sacerdote disse: não faça isso. E ele foi fazer. E o que aconteceu? Dali a pouco, ele viu uma mão escrevendo na parede. Lembra disso?
foi contado e foi achado em falta. E nessa noite pedirão a tua alma. E o que aconteceu? Morreu. Morreu. Então olha para você ver, o orgulho, ele destrói o homem. O orgulho, ele destrói a família. O orgulho nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Sabe, querido, o orgulho. Né? E o que nós aprendemos hoje com essa lição da palavra? Nós aprendemos que temos que ser humildes, arrependidos de todo o nosso coração. Sabe, querido? E quando nós buscamos do Senhor, o Senhor está sempre querendo nos abençoar. Sempre. Mas às vezes Ele não nos abençoa por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E Ele começa devagarzinho, devagarzinho, e Ele vai tomando conta do ser humano, vai tomando conta, e quando vê o ser humano não tem mais reação, não consegue mais produzir, não consegue mais. Não consegue mais. E quando vê, está próximo da queda. E a queda é difícil. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que você possa lembrar de Faraó, Nabucodonosor. Talvez os anos vão se passar. Talvez você não vai nem lembrar do pregador. Mas do texto você vai lembrar. Você vai lembrar. E que seja um alerta. E essa palavra que nós estamos recebendo hoje é uma palavra de alerta para daqui a pouco, quando nós saímos ali fora. Preste muita atenção nisso. Uma palavra de alerta para nós. Uma palavra de alerta para amanhã, se assim Deus permitir que nós viemos a levantar. Uma palavra de alerta. Nós vamos ser testados para ver se nós somos humildes e não temos orgulho em nosso coração. Amém? Amém? Então quero que você feche teus olhos e olhe para dentro de você nessa noite. Como está o seu coração? Está um coração alegre, formoso, desejoso pelas coisas do Senhor? Ou está um coraçãozinho orgulhoso, dizendo não, está tudo bem, não, eu não vou precisar do Senhor não, vamos deixar para lá, né? Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e glorificar o teu nome, Senhor, e te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor amado, de estarmos aqui, Capela Missionária, centro de Curitiba, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo seu grande amor. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos estendidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor, que veio trazer orientação a cada um de nós, Pai. Que possamos receber essa bênção, que possamos, Pai, desfrutar, Pai, das coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém.